alunos da disciplina de psicopatologia. Hoje eu resolvi gravar uma revisão para ajudar vocês aí no período de provas. A disciplina, ela começa contando um pouquinho da história da psiquiatria, né, da onde que foram surgindo os conceitos da psiquiatria, desde quando a gente consegue relatar o descobrimento das patologias chamadas psiquiátricas ou as doenças da mente e todo o seu percurso. Num segundo momento, nós vimos aí a utilização atual dos manuais diagnósticos e todos os prós e contras ao uso dos diagnósticos, né? Então, toda a questão de validade, confiabilidade dos dados, em contrapartida, toda a psicopatologização dos comportamentos. Nós vimos também o que são critérios, né, de normalidade, o que são os critérios de patologia, para que as pessoas não tenham aí uma grande diferença entre uma fala e outra. No terceiro momento, eu apresentei para vocês, então, um instrumento extremamente importante chamado exame psíquico ou exame do estado mental, onde, então, nós avaliamos 15 funções psíquicas e as suas principais alterações. Nós gastamos muitas aulas nisso, porque é extremamente importante que um profissional de saúde mental, saiba fazer o exame psíquico do seu paciente. E um outro ponto importante que as psicopatologias que nós vamos estudar ou que nós estudamos, elas nada mais são do que a combinação aí das alterações do exame psíquico. Didaticamente, eu fui separando, né, as aulas do exame psíquico, mas não tem uma ordem. O exame psíquico ele vai acontecendo ali na conversa. Então, nós falamos da parte da apresentação, então, de todas as questões aí de higiene, de autocuidado, de vaidade ou falta de vaidade, postura, se aquela vestimenta é adequada, se aquela vestimenta é, por exemplo, bizarra, ou enfim, não está condizendo com alguma situação. Depois, a orientação, né? Se a pessoa está orientada, se a pessoa está desorientada. A orientação nós vimos por 4 pontos, que é a orientação no tempo, no espaço, autopsíquico e alopsíquica. Nível de consciência, né? Então, se a pessoa está lúcida, se ela está acordada, né? Como alteração da consciência normal, nós teríamos o sono, né? O dormir, ou as alterações advindas aí de algum transtorno. Então, nós temos o sopor, o topor, obnubilação, coma, delirium, transe, hipnose. Essas alterações da consciência, elas têm algo muito próximo, elas geralmente estão relacionadas às questões orgânicas. Em casos psiquiátricos muito graves, onde você pode ter um rebaixamento. Mas geralmente ela tem aí o topor, o sopor, a obnubilação e coma, e o delírio tem causas aí orgânicas. O transe e a hipnose são, então, um rebaixamento aí provocado, né? Um é provocado pelo movimento, o outro é provocado pela outra pessoa. Nós vimos o humor, e aí eu dividi, né, bem didaticamente para vocês, o humor em 2 fases. Uma fase é a depressão, a outra fase é a mania. Na mania, a gente pode chamar de euforia ou de exaltação. Temos também a disforia, a distimia, um humor ansioso, um humor triste, tudo como classificações aí do humor. Vimos também senso-percepção, que é essa percepção do mundo, né, do outro, através da ordem dos sentidos, e as 2 principais alterações, a ilusão e a alucinação. Na ilusão, nós temos algo que induz a pessoa a ter uma distorção, então a gente diz que tem algum estímulo real e a pessoa distorce, e na alucinação não existe um estímulo real. A pessoa ela distorce a percepção por ela mesma.
Nós vimos o afeto, que muitas vezes ele é visto junto com o humor ou separado, seria mais a parte das emoções, dos sentimentos, e as alterações mais importantes é a labilidade afetiva, então aquela oscilação que acontece no mesmo dia, né? A pessoa acorda bem, termina mal ou fica oscilando ao longo do dia. Falamos da anedonia, que é a falta de vontade, a falta de interesse, a falta de prazer. Falamos do distanciamento afetivo, do embotamento afetivo, que é quando a pessoa perde a capacidade de sentir o afeto. Falamos da memória. A memória ela tem várias subdivisões, né, de memória recente, memória retrógrada e vários subtipos, mas pensando do ponto de vista mais psicopatológico, a gente falou das duas principais alterações, que seriam os esquecimentos e a amnésia. Falamos também da linguagem. A linguagem, então, é a forma da gente expressar o nosso pensamento. Geralmente a gente vai avaliar se ela está acelerada, né? Se ela está rápida, se ela está lentificada, ou se às vezes é uma fala incompreensível, se é uma fala muito prolixa, né? Geralmente está ligado aí ao pensamento. O pensamento, nós sempre avaliamos ele por 3 pontos, que é o curso, a forma e o conteúdo. O curso do pensamento é a velocidade do pensamento. Se ele está acelerado, se ele está lentificado ou se ele está bloqueado. Em relação à forma, existem então várias alterações que modificam a forma do pensar. Desde uma fuga de ideias, onde a pessoa não consegue muito concluir o que ela está pensando, o descarrilamento, onde ela está falando e de repente, sem nenhuma ligação, ela muda de assunto, ou o roubo do pensamento, né, onde o paciente fala, eu não consigo pensar porque roubaram o meu pensamento. E o conteúdo, que seria o assunto em si, né, quando então a gente vai ter um conteúdo mais de morte, que a gente chama de pensamento de morte, pensamentos de ruína, pensamentos de perseguição, pensamentos de grandeza, de poder, e os delírios, onde então a pessoa ela cria toda uma história, e passa a viver aquela história como se fosse realidade. Nós vimos também volição, que seria aí a vontade, né? As principais alterações é o ato impulsivo e a ideação suicida. A ideação suicida, ela começa lá no pensamento, geralmente com pensamento de morte, até chegar numa ideação suicida, que é esse pensar na morte e começar a agir para provocar essa morte. Então, a gente sempre vai avaliar a ideação suicida pelo pensamento e pela volição. O pragmatismo seria esse fazer aí da volição, então quanto que a pessoa consegue executar das tarefas que ela precisa, do que ela tem vontade, né? Se ela quer estudar, ela consegue, não consegue, trabalhar, ela consegue ou não consegue. Temos também as alterações psicomotoras, que seria então toda a parte realmente que comanda, né? Da psique vai comandando. Se a pessoa, então, está agitada, se ela está lentificada, se ela está com catatonia, né? Então, a catatonia, lembrando, é aquela... Começa na parte motora, a pessoa vai parando de se movimentar até começar a entrar num estado onde ela já não responde ao meio. Inteligência, a gente vai ali na conversa, né, falando com o paciente, se você desconfiar de algo mais, vale a pena você pedir uma avaliação um pouco mais especificada. E o juízo crítico, ou juízo de realidade, noção de doença, é o quanto que o paciente está entendendo ali dos sintomas, que aqueles sintomas estão relacionados a uma doença, ou o quanto que ele entende da reação dele com o mundo, com o outro. E depois que nós vimos todas as funções psíquicas, nós começamos então a ver as psicopatologias.
Nós começamos com o espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, né, sendo a principal a patologia a esquizofrenia propriamente dita. A esquizofrenia, existem aí os sintomas, os critérios do DSM, que eu já vou dizer, mas muitas vezes, quando a gente está falando da esquizofrenia, um termo muito utilizado são os sintomas negativos e sintomas positivos, né? Ou seja, sintomas que talvez sejam mais difíceis de perceber e sintomas mais fáceis de perceber, né? Os sintomas positivos, eles são mais fáceis das pessoas perceberem. Por quê? O paciente ele tem um quadro de alucinação, ele tem um quadro de delírio, ele começa a distorcer a percepção, isso é mais externalizante, é mais fácil da pessoa perceber. E, porém, a esquizofrenia também tem um lado que às vezes a gente demora mais para perceber, que é mais insidioso, né? Que vai começando devagarzinho, que é a questão afetiva, né? O paciente ele vai de um distanciamento afetivo até um embotamento, e vai perdendo o interesse nas relações afetivas. Ele vai ficando mais retraído, ele vai ficando mais apático, mais sem vontade, a linguagem vai ficando mais simples, o pensamento pode ficar desde um pensamento mais empobrecido até um pensamento bloqueado ou um pensamento desorganizado. Vai tendo uma diminuição da vontade, uma perda do interesse, do prazer, né? Onde então fica essa coisa meio arrastada. Parece muito com depressão, mas aqui nesse momento a gente ainda não tem uma alteração do humor, tá? A gente pode ter logo na sequência aí um surto psicótico, que seria aí a presença dos delírios e das alucinações. Dentro das definições de esquizofrenia, vários autores foram falando sobre ela, e alguns tiveram uma marca muito importante aí na história, que é o Kraepelin, o Bleuler, o Jaspers e o Schneider. Cada um vai fazendo a diferenciação, mas todos eles contribuíram aí para o que hoje a gente conhece como critérios diagnósticos do DSM-5, que seriam aí a presença, né, de pelo menos 2 sintomas com duração de pelo menos um mês, que são os delírios, que são as alterações do pensamento, as alucinações, que são as alterações de senso-percepção, um discurso desorganizado, onde a gente tem aí o pensar e o falar desorganizado, comportamentos desorganizados e, nos casos mais graves, catatônico, e a presença dos sintomas negativos, né, que é esse embotamento afetivo, essa falta de vontade, essa falta de prazer. Então, para a gente começar a pensar na esquizofrenia, tem que ter pelo menos 2 sintomas por pelo menos um mês. O que acontece na prática? Muitas vezes o jovem ele vai tendo sintomas negativos que acabam sendo confundidos aí um pouco com depressão ou confundidos aí um pouco como uma fase, até que vem um surto psicótico, ou seja, esse jovem começa a ter delírios, esse jovem começa a ter alucinações, ele começa a ouvir vozes, né, ver coisas, até então que ele é levado até o atendimento médico e se descobre em um quadro. Tá? Mas ele geralmente vai ficar um mês e pouco em observação até o médico fechar o diagnóstico. Para o CID, né, o Código Internacional de Doenças, é muito parecido, né? A pessoa tem que ter aí a presença de delírios e a desorganização do pensamento, as alucinações, experiências de alteração de self, perdas cognitivas, então começa a ter um déficit de atenção, memória, cognição. Eles vão tendo, né, falta de vontade, embotamento afetivo e, em alguns casos, alterações psicomotoras, né? As definições são bastante semelhantes.
O tratamento basicamente é medicamentoso, né? Num primeiro momento vai tomar remédio, possivelmente vai tomar remédio para a vida inteira, uma vez que a esquizofrenia é uma patologia de um curso crônico. Mas é variável, né? E aí cada paciente vai ter a sua história. Mas o tratamento basicamente medicamentoso e as intervenções psicossociais são extremamente importantes, tanto para o paciente quanto para o familiar, né? Então, a intervenção familiar, para que essa família tenha todo um processo de psicoeducação, entenda o que é sintoma, entenda o que é doença, como lidar, né? O paciente ele fica com delírio, com alucinação, são coisas que não são tão fáceis assim, né, de lidar. Então, é importante que a família entenda bem o que é isso. Alguns casos a gente pode entrar com algum tipo de terapia, treino de habilidades, é importante muito a terapia de adesão ao tratamento, principalmente no começo do diagnóstico, onde, né, esse jovem ele pode ter esse surto psicótico, depois ele fica numa fase muito, poxa, o que aconteceu comigo? Ele toma um remédio, ele melhora, e muitas vezes, como ele melhora, ele acha que não precisa mais tomar o remédio e acaba alargando o remédio e com isso ele pode ter um novo surto. Então, essa terapia de adesão ao tratamento é extremamente importante. A esquizofrenia, então, só resumindo, né, é uma doença mental grave, é caracterizada aí pela perda do contato com a realidade, a presença de delírios, alucinações, embotamento afetivo. Geralmente ela acomete pessoas jovens aí, né, por volta dos 15, 16 anos até o começo da vida adulta. Atinge aí hoje em torno de 2 milhões de pessoas em todo aqui no Brasil, né, o que quer dizer que é muita gente. O diagnóstico é eminentemente clínico, né, não existe nenhum exame que apareça lá no laudo escrito esquizofrenia, mas todo contato aí nas conversas com o paciente, o médico consegue identificar. E o tratamento, como eu disse, basicamente medicamentoso. Além desse, nós vimos outros transtornos, né? O transtorno delirante persistente, onde o único sintoma é o delírio. Vimos também os transtornos psicóticos agudos, breves ou transitórios, ou seja, a pessoa ela tem um quadro de delírio e alucinação, que do nada apareceu, por isso que a gente fala que é agudo, mas assim que começa o tratamento, a remissão dos sintomas é rápida. E num acompanhamento, aí por algum tempo depois desse surto, a pessoa não desenvolve nenhum sintoma, nenhuma patologia. O transtorno esquizoafetivo, nós conversamos bastante em sala de aula, e eu disse que ele é bem complicado, né? Porque, na verdade, a pessoa apresenta sobreposições de sintomas, então, tem os sintomas da esquizofrenia com os sintomas aí do humor, né? Que pode ser mais da família da depressão, às vezes alguns sintomas de mania, e ao mesmo tempo de esquizofrenia, mas não fecha critério nem para uma doença, nem para outra, e tem essa sobreposição. É pequeno o número de pessoas, né, mas tem que relatar. Depois, nós entramos na família dos transtornos depressivos, onde a principal característica é a vivência de um humor triste, um humor deprimido, né? Muitas vezes vindo de forma mais irritada, mais ansiosa, né? Que tem muitos sintomas somáticos e cognitivos, que vai afetando toda a vida do indivíduo. A primeira classificação dos transtornos depressivos é a depressão maior, onde a pessoa precisa ter pelo menos 5 sintomas, com duração de pelo menos 2 semanas, para a gente pensar em depressão. Desses 5 sintomas, pelo menos 5, né? 2 são obrigatórios, que é o humor deprimido e a falta de interesse ou prazer. Junto com esses 2 sintomas, a gente vai ter uma alteração do peso. A pessoa pode
comer muito ou comer pouco, então ela engorda ou ela emagrece. Ela pode ter problemas com o sono, que é a insônia, ou dorme muito ou dorme pouco. A mesma coisa com a parte psicomotora, a pessoa pode ter uma agitação ou uma lentificação psicomotora. Além disso, as pessoas relatam muito uma sensação de cansaço, de falta de energia, sentimentos de culpa, de inutilidade, uma dificuldade para pensar ou para tomar decisões, e muitas vezes vem o pensamento de morte. E junto com esse pensamento de morte, a gente pode ter a ideação suicida ou não. Às vezes a pessoa só pensa na morte como uma solução, porque ela tem todos esses outros sintomas. Ela está com problema para comer, está com problema para dormir, não tem vontade de nada, está só se sentindo triste. Então, às vezes, esse pensamento de que a morte seria a solução. Né? Então, a pessoa tem que ter pelo menos 5 desses 9 sintomas, sendo que 2 são obrigatórios: humor deprimido, falta de interesse e prazer. Aí pode ser, né? Alteração do apetite, alteração do sono, alteração psicomotora, cansaço, sentimentos de culpa e dificuldade para pensar. A prevalência é altíssima, né? Pode chegar aí a 20% da população. A gente fala em torno de 320, 325 milhões de pessoas no mundo com diagnóstico de depressão. É o que tem preocupado muito aí a Organização Mundial de Saúde. Existe uma diferença, né? O gênero feminino, ele tem aí uma diferença entre o gênero masculino de 1,5 vezes até 3 vezes mais alto a chance de uma mulher ter depressão. Falamos também aí do tratamento medicamentoso e psicoterapia como bom para depressão. Vimos também a distimia, que é aí um quadro muito semelhante à depressão, só que com uma diferença. Esses sintomas duram no mínimo 2 anos para a gente pensar. Então, seria a pessoa, né? Ela tem os sintomas de depressão, só que numa baixa intensidade. Então, são sintomas mais leves, só que duram muito tempo, né? Pelo menos 2 anos. Também tem a presença do humor deprimido, da falta de interesse do prazer, mas também tem alteração do apetite, também tem alteração do sono, também tem cansaço, mas incluem 2 critérios diferentes lá da depressão, que é baixa autoestima e sentimentos de desesperança, tá? E os sintomas duram aí 2 anos. Falamos aí dos critérios, então, de pelo menos 2 anos. A prevalência também não é tão alta como na depressão, mas São Paulo e Rio de Janeiro têm aí mais ou menos 1% da sua população fecharia critério para distimia. E depois nós vamos vendo vários outros tipos, né? Depressão atípica, depressão melancólica, depressão psicótica, onde, né, a pessoa a depressão está tão grave a ponto dela poder ter delírios e alucinações. Depressão mista, né, que é a depressão e ansiedade, depressão como fator de risco, e as indicações aí terapêuticas de medicação e psicoterapia. Na família do humor, nós vimos ainda o transtorno bipolar e os transtornos relacionados, né? Onde, se a gente está falando de uma bipolaridade, a gente está falando de 2 polos. Um polo é a depressão e o outro polo é a mania. Então, nós vamos tendo marcados essas alterações. Da fase de depressão, os critérios são os mesmos do que a gente acabou de ver, né? Pelo menos 5 sintomas, sendo que 2 são obrigatórios, que é o humor e a perda do interesse e do prazer. E para pensar
que é bipolaridade, a gente teria que ter então o oposto. O oposto da depressão vai ser um episódio de mania, ou uma fase de mania, uma fase de euforia, de exaltação do humor, que é marcado então por esse humor, né, que está elevado, está mais expansivo, a pessoa pode estar mais alegre do que o normal, mais irritada do que o normal, né, com muita energia, com uma sensação aí de que tem muita coisa para fazer. E a gente tem que pensar em pelo menos 3 sintomas, que é uma autoestima inflada de grandeza, então a pessoa se acha o máximo, se acha linda, maravilhosa, poderosa, que tudo pode. Redução da necessidade do sono, né? Então eles dormem muito pouco, ou tem às vezes dorme 2 horas por noite, tá tudo bem. Nos casos mais graves, pode ficar aí 3, 4, 5 dias sem dormir. Ficam mais falantes do que o habitual. O pensamento, além de ficar acelerado, né, vir muito rápido, a pessoa também fica mais acaba tendo fuga de ideias, né, porque o pensamento vem tão rápido que às vezes ela nem terminou de falar e já veio outro, provocando aí a fuga de ideias. Além disso, ficam extremamente distraídas, né, tudo chama atenção, mas não consegue focar em nada. Da parte psicomotora, elas também ficam extremamente agitadas, né? Tem relatos aí de pessoas que ficam horas a fio fazendo a ginástica, ou fazendo limpeza, ou caminhando, sempre atividades aí muito aceleradas. E também acabam tendo envolvimento em atividades prazerosas. Acabam gastando muito dinheiro, bebendo muito álcool, muitas drogas, né? Ficam aí sempre em festa, tudo muito rápido. Então, pelo CID, a gente teria ainda a inclusão da labilidade afetiva, da arrogância, né, e da agressividade e desinibição sexual como critério. Tá? Então, a pessoa ela vai ter, né, 2 polos. Um polo é a depressão, um polo é a mania. Para baixo, a gente tem a depressão, para cima, a gente tem a mania. Mas muitas vezes, antes do paciente chegar em mania, tem uma fase chamada aí de hipomania, onde são os mesmos sintomas da mania, mas numa intensidade mais baixa, né? Então, a gente também vai ter esse humor anormal, essa autoestima, redução de sono, só que menos intenso, tá? Do que na mania. Então, seriam essas 3 características, a depressão, a mania e a hipomania. Para pensar, então, na bipolaridade e no tipo de bipolaridade, a gente vai utilizar esses 3 conceitos, que é a depressão, a mania e a hipomania. No transtorno bipolar tipo 1, a pessoa obrigatoriamente tem que ter, ao longo da vida dela, pelo menos um episódio de mania. Então, ela pode ter depressão, ela pode ter hipomania, mas obrigatoriamente ela tem pelo menos uma crise de mania clássica. Né? Então, a pessoa pode ficar, sei lá, 1 ano com depressão e ficou 1 semana em mania, é bipolar tipo 2. Ou ela pode ficar oscilando de depressão para hipomania, mas em algum momento ela teve mania, a gente vai falar que é tipo 1. E o tipo 2, né, a gente vai ter como prevalência aí os quadros de depressão e de hipomania. Então, o paciente nunca teve uma crise clássica de mania, só hipomania. A prevalência nos bipolares, né, dá a impressão que se aumentou muito hoje em dia, mas não chega aí a 5% da população.
O tratamento da bipolaridade não é tão simples, até porque o diagnóstico é um diagnóstico muito difícil, né? Eu costumo dizer que um bom diagnóstico em bipolaridade é pelo menos um ano e meio, quando não mais. Por quê? Né? Às vezes é muito difícil perceber essa oscilação, né? Entre, por exemplo, humor e hipomania, depressão e hipomania. Né? Então, até às vezes o paciente ter essa mudança e o médico conseguir perceber leva bastante tempo. O tratamento, então, ele tem que ser medicamentoso e psicoterapia, até porque muito dos sintomas, né, da mania e da hipomania é essa sensação de bem-estar. Então, o paciente ele não acha que ele está doente. Né? Então, fazer uma psicoterapia para que ele tenha uma boa adesão ao tratamento, para que ele entenda o que está acontecendo com ele, é fundamental. Depois, nós vimos aí os transtornos da família da ansiedade, e são vários, né? Então, nós falamos aí da ansiedade generalizada, agorafobia. Mas, dentro dos transtornos ansiosos, a gente tem que ter bem conhecidos os 3 principais sintomas, que é a ansiedade, o medo e a fobia. A ansiedade, ela é sempre marcada a uma questão do futuro, a uma apreensão de que algo ruim vai acontecer. Né? Então, por isso que a gente fala que a ansiedade está sempre orientada para o futuro e que tem componentes aí, tanto cognitivos quanto físicos. Né? Então, diante dessa apreensão do futuro, a pessoa vai tendo algumas sensações físicas que dão essa sensação de ansiedade. O medo, ele é uma resposta emocional onde a pessoa se sente ameaçada. E essa ameaça pode ser uma ameaça real ou uma ameaça imaginada. Né? Então, ela pode ter medo de dinossauro. E aí você fala, poxa, mas não tem dinossauro. Mas ela tem medo de dinossauro, então é uma resposta imaginada. Né? Ou ela pode ter medo de cachorro. Né? Cachorro é um medo real. E a fobia é quando esse medo ele é desproporcional. Desproporcional ao quê? Ao perigo que realmente aquela coisa específica, aquele medo específico. Né? Então a gente fala que é um medo irracional, desproporcional ao perigo real. Isso a gente chama de fobia. E aí, com base nesses 3 conceitos, a gente vai pensando, então, os transtornos. O primeiro deles, né, que é um transtorno de ansiedade, é o pânico. E o pânico, eu expliquei bastante para vocês a diferença entre um ataque de pânico e um transtorno do pânico. O ataque de pânico, né, é um momento de um medo muito intenso com um grande desconforto físico. E o transtorno do pânico é quando a pessoa passa a ter medo de ter um ataque de pânico. A prevalência do pânico é relativamente alta, né, ou dos transtornos ansiosos de uma maneira geral. Ao longo da vida, aí, praticamente 30% das pessoas pode ter algum dos transtornos aí do. Aí nós diferenciamos, né, a fobia social, a ansiedade generalizada e o pânico. Falamos do mutismo seletivo, que ele é muito comum na infância. Falamos da fobia específica, né, que é esse medo, essa ansiedade desproporcional a um perigo real. Só que é especificado, né, ela sabe onde está o medo. A prevalência até que é alta, né, 12% aí ao longo da vida. O tratamento medicamentoso e com psicoterapia são os que têm melhor resposta. O transtorno de ansiedade social, a pessoa então tem uma fobia social, onde esse medo desproporcional é nas relações sociais, né, no fato dela se sentir exposta.
A prevalência também é alta, 12%, né? O pânico, nós falamos então que um ataque de pânico é um medo durante um determinado tempo com muita resposta física. Então a pessoa tem esse medo, né, de morrer, ela tem a sensação que vai enlouquecer e esse medo é real. E por conta desse medo, ela vai tendo reações importantes físicas. Então, ela vai tendo palpitação, sudorese, tremor, abalo, falta de ar, né, sensação de que vai ter um infarto, porque dor no peito, náusea, sensação de desmaio. E o mais marcante é esse medo de morrer e esse medo de enlouquecer. Isso é um ataque de pânico. E a pessoa, então, no mês, geralmente no mês seguinte, quando ela passa a sofrer com o medo de ter um novo ataque, aí nós vamos classificar como transtorno do pânico. Tanto é que olha a diferença que grande, né? 20% das pessoas podem ter um ataque de pânico, mas somente de 3 a 5% vai ter o transtorno do pânico. Falamos da agorafobia, que é o medo, né, de estar num local onde não tem uma rota de fuga, aí a pessoa pode passar muito mal. E a ansiedade generalizada, a pessoa o tempo inteiro está ansiosa, o tempo inteiro está na expectativa, na apreensão, mas ela não sabe por quê, né? Quando você pergunta, ela não sabe por quê. E junto a isso pode vir algumas sensações, né? Ela fica inquieta, ela fica nervosa, ela pode ter uma sensação de um cansaço extremo, dificuldade para se concentrar, pode ficar mais irritado, pode ficar muito com tensão muscular e pode ter dificuldade no sono. E o transtorno de ansiedade generalizada, então, não tem um foco, as pessoas se sentem ansiosas a maior parte do tempo, né? Elas sempre temem que o pior aconteça e acham muito difícil se controlar, não consegue. Vimos também a família do toque. O toque, então, é importante saber a diferenciação entre obsessão e compulsão, né? Onde a obsessão é da ordem do pensar, a pessoa tem um pensamento, uma palavra, algo que vem na cabeça dela sem ser convidado. Então, a gente usa o termo, né? Que é um pensamento intrusivo, que entrou, né? Que não foi convidado. Do nada, a pessoa começa a pensar e não consegue controlar. E a compulsão seria um fazer, né? A pessoa ela fica com uma certa angústia de, eu preciso fazer. Enquanto ela não faz um determinado comportamento, essa angústia não vai embora, tá? Então a gente fala que é um comportamento repetitivo. O toque, então, transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa tem que ter a presença ou da compulsão, ou da obsessão, ou de ambas. Aí a gente vai falar em toque. O toque, então, né, pode ter com prevalência da obsessão, da compulsão ou de ambos. Pensando nos critérios, então tem que ter a presença da obsessão, da compulsão ou de ambos, e a pessoa precisa gastar um tempo significativo do dia dela com essa obsessão ou com essa compulsão. A partir de 1 hora por dia, a gente vai começar a pensar aí no toque. Além disso, causa muito sofrimento porque a pessoa tenta controlar e ela não consegue. Falamos do transtorno dismórfico corporal, onde a pessoa, então, ela vai ter comportamento, pode ter ou obsessão ou compulsão por um defeito no corpo que não existe.
Falamos também do transtorno da acumulação, que ele é considerado como uma compulsão, onde a compulsão da pessoa é por guardar objetos, né? Ela não consegue se desfazer de nenhum objeto e vai acumulando, acumulando, acumulando. Causa bastante sofrimento. Falamos da tricotilomania, que era aquele transtorno compulsivo de arrancar o cabelo. Falamos do transtorno de escoriação, onde é um transtorno compulsivo de acabar beliscando ou machucando a pele. O tratamento, né, tanto da tricotilomania, do toque, da tricotilomania ou do transtorno de escoriação, ele é medicamentoso e com psicoterapia. Tá? A pessoa responde bem, tanto ao remédio quanto à psicoterapia. E também vimos o transtorno de estresse pós-traumático. Ele entra aqui na família da ansiedade, né? E ele é marcado aí, acho que dentre os transtornos é o que vai tendo mais critérios diagnósticos, né? Para a gente pensar em transtorno de estresse pós-traumático, obrigatoriamente tem que ter um trauma, ou seja, tem que ter um evento traumático real, tá? Então, não pode ser nada fantasiado, tem que ter um evento traumático real. E esse evento traumático pode ter acontecido ou com a pessoa, ou com alguém muito próximo, ou que ela tenha presenciado esse evento traumático. Aí a gente vai pensar no estresse pós-traumático. Além disso, né, a presença de flashbacks, que são memórias, lembranças que também são intrusivas, igual lá na obsessão, né, só que relacionado à situação traumática. E tudo isso vai gerando aí emoções muito fortes e profundas. Aí nós falamos então, fomos definindo cada um dos critérios. Então, obrigatoriamente, tem que ter o episódio concreto. Vivenciado pela pessoa ou testemunhado pela pessoa ou alguém muito próximo dela. O segundo ponto seria, então, esses sintomas chamados de intrusivos, né, onde a pessoa não tem o controle, que seriam tal dos flashbacks, né, essas lembranças são sempre intrusivas, são sempre muito angustiantes para a pessoa. Pode vir em forma de sonho, pode vir em reações que a gente chama dissociativas, mas sempre com muito sofrimento e muitas vezes com sintomas fisiológicos também. A pessoa passa a ter um comportamento de evitação por conta desse trauma, né? Então, ela evita o tempo inteiro lembrar e pensar no evento traumático, evita situações, pessoas que possam fazer ela lembrar do trauma. Além disso, vão tendo aí alterações cognitivas e emocionais importantes. Né? A pessoa pode, ela vai ficando aí achando que nada de bom acontece na vida, às vezes ela pode ter algum esquecimento, pode distorcer algumas informações, mas ela passa a ter muito medo, muito pavor, muita culpa, muita vergonha. Né, vai perdendo interesse nas atividades, ela vai ficando com sentimentos mais distanciados, né, e sempre com uma incapacidade de viver as coisas boas. E também, né, ela pode ter um comportamento mais irritadiço, ela pode ter um comportamento autodestrutivo, mais imprudente, ficam em hipervigilância, sempre prontos, né, como se algo fosse acontecer. Né, com respostas de sobressalto, perturbações no sono, concentração. Em alguns casos mais graves, pode ter delírio, pode ter alucinação, né, tudo por conta do evento traumático. E por último, nós vimos aí os transtornos de personalidade, né, que vão aí ao longo do desenvolvimento da personalidade, a pessoa então vai tendo alguma deficiência em 4 áreas, né, ou na combinação de 4 áreas.
Então, a pessoa vai tendo deficiências na cognição, na afetividade, no funcionamento interpessoal e no controle dos impulsos. E a combinação entre essas alterações vão aí sendo marcantes do transtorno de personalidade. Eles são divididos em grupos, né? Grupo A, grupo B e grupo C, conforme as combinações daquelas 4 características. Falamos do paranoide, onde a característica principal é a paranoia, a suspeita, a desconfiança, a pessoa não confia em ninguém, é muito rancorosa, está sempre achando que o parceiro é infiel. O esquizoide, lembra lá a família da esquizofrenia, lembra muito os sintomas negativos, né? A pessoa ela tem um distanciamento afetivo, um distanciamento social. Ela não tem interesse no outro, não tem interesse nas relações. Não tem muito prazer, não tem muito interesse. Tá? Então, demonstra aí um distanciamento afetivo importante. Já o esquizotípico, né, lembra algo mais dos sintomas positivos, mas não chega a ser um delírio e uma alucinação, né? Mas ideias de referência, o pensamento não chega a ser tão desorganizado, mas ele é muito influenciado aí por superstição, por telepatia, né? O discurso é meio vago, a pessoa fala, mas não fala nada. Ao mesmo tempo tem a desconfiança, um afeto inadequado, né? Eu chamo ele de esquisitão do bairro, né? O esquizotípico. Vimos o transtorno de personalidade antissocial, e aí a gente discutiu bastante, né? Por que algumas pessoas chamam de psicopata, o DSM chama de antissocial. Onde as características mais importantes, né? São pessoas que não têm uma alta desconsideração em relação ao outro, às normas, às leis, né? Mentem muito, são muito impulsivos, são muito irritados, né? Eles acabam utilizando de um charme, da inteligência para conseguir tudo o que eles querem, e quando eles recebem um não, eles ficam aí mais agressivos. São muito irresponsáveis e não têm remorso. Eles nunca acham que ele fez errado, tá? Porque eles não se arrependem. Já o borderline, também bem interessante, né? Ele vai falar de pessoas que têm uma instabilidade muito grande, marcada aí, né, por problemas na relação interpessoal, problemas na autoimagem, problemas nos afetos, tá? Então, são pessoas que têm muito medo de ser abandonada, têm um sentimento crônico de vazio, os relacionamentos são muito instáveis e muito intensos, eles vão do amor e do ódio, assim, muito rápido. Tem uma instabilidade muito marcada aí na autoimagem, uma busca constante por uma autoimagem, são extremamente impulsivos, né? E geralmente essa impulsividade é marcada nas questões aí de autodestruição. Então, bebe muito, usa muita droga, se machucam, né? Tem muitas ameaças suicidas, são muito lábeis, né? Então, aquela do longo do dia, né? Uma labilidade muito importante que acaba reagindo no humor, tá? Não chega a ser a oscilação do humor como na bipolaridade, onde a pessoa horas está em depressão, horas está em mania. Aqui não, a labilidade acaba afetando o humor. Então, o humor fica um pouco mais disfórico, mais irritado. Além de uma sensação importante aí de raiva. Transtorno de personalidade histriônico, lembra lá da histérica, do Freud, né? Então, são pessoas que têm um comportamento aí mais sexualizado, mais sedutor, porque elas querem ser o centro das atenções o tempo inteiro. O narcisista, também lembra lá do conceito
do narcisismo do Freud, a pessoa ela quer ser admirada o tempo inteiro, ela quer ser idolatrada pelo outro. E por conta disso, ela acaba não tendo empatia, né? Acaba sendo aí mais arrogante. Transtorno de personalidade evitativo, a pessoa então ela evita, né, situações sociais, não porque ela tem medo, como lá na fobia, mas é porque ela se sente inadequada, ela acha que ela não se encaixa nos padrões. Então acaba que ela evita, né, o contato social. O dependente, né, ao contrário, ele quer estar junto do outro o tempo inteiro. E tudo ele pede opinião para o outro, ele tem muita dificuldade para tomar as decisões, né? Tá sempre dependendo do outro. Por quê? Porque eles não gostam de assumir responsabilidades. Então é mais fácil delegar para o outro. E o obsessivo compulsivo é aquela personalidade marcada pelo perfeccionismo, pelo controle, né? Pessoas que não delegam tarefas, que, né, quando vão executar, faz tudo com muita precisão. Os transtornos de personalidade, eles são muitas vezes eles não chegam fácil no consultório e muitos deles não têm boa evolução na psicoterapia. Por quê? A gente fala muito de uma inflexibilidade cognitiva que é presente aí nos transtornos de personalidade. Então, eles mudam muito pouco, a psicoterapia, né, leva muito tempo para ter alguma resposta, tá? A que responde melhor é o transtorno de personalidade borderline, e até porque também tem uso de remédio, e os outros nem tanto. Existe uma pequena diferença entre o gênero masculino e feminino, prevalecendo o masculino na maioria dos casos, exceto o border, que é mais em mulher. Bom, pessoal, espero que essa recapitular um pouco da matéria tenha ajudado todos vocês. Estudem, espero façam a prova aí com bastante atenção, né? Reserve um momento aí quietinho para fazer a prova, então vá para um ambiente calmo, bem iluminado, né? E senta lá na frente, leia com bastante atenção a prova, evite aí os distratores, né? Evite o celular, o WhatsApp durante a prova, né? Se concentra, faça a prova como se você estivesse no ambiente da sala de aula. Tá? É importante para vocês o conhecimento dessa disciplina, né? Ela é aí norteador de muita coisa dentro da sua futura profissão. Espero que tenha ajudado. Um abraço a todos.